Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E aqui no canal a gente conversa sempre sobre os assuntos relacionados a essa tecnologia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão bastante importante, sobre a qual a gente é muito questionado também, e que a gente sabe que é muito importante para todo mundo, que nós já falamos rapidamente em vídeos anteriores, mas que hoje nós vamos dar um pouco mais de detalhe para ajudar um pouco mais a pensar nas soluções para esse tipo de problema, que é a questão dos vazamentos. Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte: por que o vazamento no equipamento SF6 é importante e qual o problema que ele pode trazer? Isso nós já conversamos anteriormente. A gente tem dois tipos de problema com o vazamento. O primeiro é que o vazamento, obviamente, que leva à perda do gás SF6 que está no equipamento. Esse é o primeiro problema. Essa perda, como consequência, pode trazer a diminuição da pressão de operação. E isso é um problema porque, como nós já comentamos anteriormente também, a eficiência do isolamento que o SF6 proporciona no equipamento é função da pressão na qual ele opera. Então a perda de pressão reflete-se em perda de capacidade de isolamento e de extinção de arco. A terceira questão, que nós também já conversamos, é que havendo um vazamento do interior do equipamento para a atmosfera, pelo fenômeno da efusão, que é a penetração dos componentes da atmosfera para o interior das câmaras dos equipamentos, a gente leva ao aumento da contaminação dos equipamentos, daquela câmara que estiver vazando. Esse fenômeno de efusão, ele ocorre porque qualquer dia eu vou fazer um vídeo também explicando exatamente, quantitativamente, como é que acontece o fenômeno da efusão. Mas a base dele é muito simples. A pressão do gás SF6 dentro da câmara é maior que a pressão atmosférica. Então o gás SF6 tende a sair da câmara para a atmosfera. Esse é o vazamento. Porém, em toda mistura de gases, tende a ocorrer o equilíbrio entre as pressões parciais dos diversos componentes dessas misturas. Então, do lado de fora, na atmosfera, nós temos uma mistura de oxigênio, nitrogênio, monóxido, dióxido de carbono e umidade na fase de vapor. No lado de dentro, nós temos SF6 com muito pouco oxigênio, nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e umidade, muito pouco. Então, a pressão parcial desses componentes, oxigênio, nitrogênio e umidade principalmente, do lado de fora é muito maior do que a pressão parcial desses componentes do lado de dentro. Então, essas pressões parciais tendem a se equilibrar através da migração desses contaminantes da atmosfera para dentro da câmara do equipamento. Então, o vazamento leva também ao aumento da contaminação do SF6 que está em operação. Agora, como é que a gente quantifica isso? Essa é a grande questão, que a gente é muito solicitado para responder. A gente tem aqui duas questões diferentes para quantificar. A primeira é a quantificação do vazamento em si. Como é que a gente faz isso? Para a gente quantificar o vazamento em si num determinado ponto, a gente precisa utilizar um instrumento, detetor de vazamento, que para dar uma ideia quantitativa para nós da intensidade do vazamento naquele ponto, ele precisa primeiro ser específico para SF6. Então, existem detetores de vazamento que são sensíveis a qualquer gás. Esses são os chamados cheiradores, etc. São sensíveis a qualquer gás e outros vapores. Esses não servem para a gente fazer essa quantificação. E existem os detetores de vazamento que são específicos para SF6. Então eu estou mostrando aqui para vocês essa primeira figura
é um detetor de vazamento que apresenta a quantificação como um número em partes por milhão. E aí é bom entender que esse número em partes por milhão não é a quantidade de SFCs que está na atmosfera circundante, é a quantidade de SFCs que está dentro do equipamento. O que isso quer dizer? O equipamento, o que ele faz, ele suga o gás no ponto do vazamento e dentro desse gás sugado ele mede quanto tem de SFCs. Ele não suga só SFCs, ele suga o ar que está ali na proximidade. Então, quando ele dá essa medida para você em parte por milhão, é parte por milhão no gás que entrou no equipamento de detecção. Isso não tem nada a ver com a quantidade, não tem uma relação direta com a quantidade que está de fato sendo perdida. A gente não consegue determinar a perda por aí, mas a gente consegue saber se esse vazamento é muito grande ou muito pequeno e consegue comparar esse vazamento com outros vazamentos no nosso sistema, nos nossos equipamentos, para poder priorizar qual deles é mais grave. A segunda maneira, o segundo tipo de instrumento é esse outro que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele não dá a quantificação em número, mas ele dá aqui uma graduação em cores que está relacionada à intensidade do vazamento. Então, da mesma maneira, ele tem a mesma utilidade. Ele dá para você o seguinte, olha, esse aqui está muito forte, esse está mais ou menos, esse está fraco, e esse em relação a esse é mais forte que esse. Então, ele permite a gente ranquear quais equipamentos têm o maior vazamento e permite a gente priorizar, então, aonde que é mais importante fazer a manutenção. Então, isso é a determinação do vazamento. Tá certo? Agora, através desses instrumentos, nós não podemos quantificar a nossa perda. A gente sabe que os regulamentos internacionais estabelecem valores máximos de perda por ano em relação ao total de gás que nós temos no sistema ou no equipamento. Então, quais são os regulamentos? Os regulamentos internacionais, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, já comentamos isso antes também, eles se referem a 0,5, ou seja, 0,5% da carga de gás por ano. Então, essa é a perda que é permitida. A gente não consegue determinar isso através daquela medição pontual com os detetores de vazamento. A perda, ela precisa ser calculada através do balanço de massa que nós fazemos no nosso sistema. Se a gente tiver esse balanço para o sistema inteiro, ou para uma determinada subestação, para um determinado equipamento, um determinado conjunto de equipamentos, é esse levantamento que nós vamos utilizar para determinar a perda. Existe uma fórmula para o cálculo dessa perda que está regulada pelo Acordo de Paris, no Protocolo de Quioto. Existe uma fórmula, que é essa que eu vou colocar aqui para vocês, é essa fórmula, que é feita para calcular a perda, e ela é exclusivamente pelo balanço de massa. Essa fórmula eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo, e como a gente pode ver, essa fórmula ela relaciona apenas aquilo que a gente tem em estoque com aquilo que a gente repôs, o que está em operação, o que está em estoque, o que foi reposto, o que foi comprado. O que sobrar dessa diferença é perda. Essa sobra ela precisa ser compensada por certificados de destinação do gás em entidades licenciadas. Então, somando todos esses valores, o balanço tem que ser zero. Então, aí nós vamos ter que a nossa perda exata calculada. Ele nunca vai ser zero, essa diferença exatamente é a nossa perda. Essa diferença é que precisa ser menor do que 0,5% do total instalado ao ano. Ok? Isso corresponde a vazamentos de muito pequena intensidade quando a gente usa o nosso detetor. Para que a gente esteja de acordo com essa perda máxima anual permitida, a gente precisa ter no nosso detetor medidas muito baixas, abaixo de 100 ppm nos detetores que dão essa indicação e no valorzinho verde naqueles detetores que não dão essa indicação, que em geral o verde
é a quantidade mínima aceitável. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí por ter assistido até agora. Se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com os seus colegas, seus amigos, companheiros de trabalho que podem estar interessados nesse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.